Pois bem, queridos, então na primeira parte nós fizemos uma introdução ao livro de Oséias. Que fique bem claro que isso é só uma introdução. Vocês precisam ler o livro todo e ler a apostila, tudo bem? Isso é só uma introdução ao livro de Oséias, o que foi feito. Então vocês, para entender melhor, precisam ler a apostila e ler o próprio livro do profeta Oséias, tá bom? Agora nós falaremos sobre o profeta Joel. Por gentileza, abram as suas Bíblias em Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel está perto de Oséias. Depois de Oséias. Nós estamos estudando na sequência. E o livro é assim, pequeno. Pequeno, mas é um livro muito bom, muito gostoso, importante. Tudo bem? Joel, capítulo 1, dá para ler, por favor, o versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Fetuel. Percebeu como é curtinho? Só fala que é Joel, filho de Betuel. Não tem os reis. Tem hora no versículo 2 para ver se tem os reis da época. Ouvi isto, vós anciões. Aí, ó, para por favor. Já começa o conteúdo do livro. Não tem os reis da época. Então nós já descobrimos duas coisas. Nós descobrimos que o autor é Joel. E descobrimos que a data é difícil de calcular, porque não tem os reis, para a gente ver que ano que aquele rei reinou, para poder calcular. Então coloque assim, autor Joel. Depois você coloca embaixo, difícil datação. Tudo bem? Autor Joel, difícil datação. Vamos falar um pouco então sobre o estilo de Joel, tá? O estilo de Joel é preeminentemente puro. É um estilo puro, simples, objetivo. Caracteriza-se pela influência e regularidade nos ritmos, nas sentenças completas e nas simetrias dos paralelismos. Isso quer dizer que o livro de Joel é um livro profético, mas ele é construído dentro de uma linguagem um tanto que poética. Como é que você percebe isso? Olha o que é dito aqui. Caracteriza-se pela influência dos ritmos. Quando se fala, está falando de ritmo, está falando de poesia. Característica dos ritmos, nas sentenças completas, ou seja, aquele texto completo, aquele texto simples, e na simetria, medida igual. Os paralelismos do texto não são muito longos e outros muito curtos, e nem vice-versa. Os paralelismos, do jeito que são construídos, os parágrafos, eles são simétricos, são do mesmo tamanho. É igual um poeta que escreve um texto com os versos todos do mesmo tamanho. Estamos falando de poesia, vamos falar rapidinho sobre a diferença da poesia oriental e principalmente a hebraica, que é o que a gente mais lida, né, para a poesia ocidental. A poesia hebraica, ela trabalha os pensamentos, e a poesia ocidental trabalha as palavras. A poesia ocidental é assim, ó. Olha que eu já estou roendo unha e a saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Vivo com os olhos na ladeira, quando sobe uma poeira, penso logo que é você. Então, percebeu que ela trabalhou com as palavras? A minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então a poesia ocidental, principalmente a nossa, que é linda, né? Nossa poesia linda, trabalha com as palavras. Já o paralelismo hebraico trabalha com os pensamentos. O filho tolo é
é a tristeza da mãe. E o filho sábio é a alegria do pai. Então trabalhou as ideias, tristeza e alegria, sábio e tolo. Não trabalhou com uma palavra, trabalhou com uma ideia. Essa é a diferença básica da teoria da poesia hebraica para a poesia ocidental. Você pega a poesia hebraica, por exemplo, você pega paralelismo sintético, é um tipo de paralelismo, vai sintetizando, a ideia vai tomando corpo. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe como vai evoluindo a ideia? Será como a árvore plantada ao ribeiro das águas, que as folhas não secam e dá seu fruto na estação correta, tal, e assim por diante. Posso ter errado alguma coisa aí que eu estou citando de cor, mas dá para perceber que ela trabalha as ideias e não as palavras. Então o livro do profeta Joel é um livro histórico, profético, mas que tem uma construção gramatical dentro de um estilo um tanto que poético, muito bonito se você prestar bem atenção, tá? Pena que o tempo não dá para a gente trabalhar esse aspecto, mas leiam que vocês mesmos vão perceber como o livro é belo. O livro fala que Deus, enquanto o povo estiver em pecado, Deus não vai deixar o povo ter o vinho, o trigo e o azeite. Não é isso? O vinho, suco de uva, o vinho que alegra o coração do homem. O salmista diz que Deus fez o vinho que alegra o coração do homem. Só não pode beber muito, que chata pouco. Pode beber? Oi? Pode beber? Um pouco. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Você é casada? Hã? Você é casada? Não. Não? Tem o papai? Hã? Você tem o seu papai? Tem o meu pai, minha mãe e minha filha. Então, pergunte para eles. É melhor. Me deixa fora desse negócio. Meu pai falou assim, que pode assim, diz que até para a saúde é bom. Um copo. Isso. Mas é para tomar, beber e ficar. Deixa por conta do papai, que assim eu fico livre desse negócio. Isso não tá. Porque isso aí é um campo minado, esse negócio de pode beber, não pode beber, é um campo minado. Eu prefiro que não beba. Eu prefiro que não beba nada, mas se o feijão fosse cozido com pinga brasileiro, só bebia o caldo. É mesmo. Então a maior parte dos crentes brasileiros, Se beber, não quero beber mais. a maior parte dos crentes brasileiros era, ó, É não? antes de ser crente, Quer chapéu. chapava um pouco. Então vai que bebe e volta Quer a chapar. voltar de novo. Então eu não quero ser Isso é um responsável. risco, né, pastor? É um risco, né? Oi? Já tem inclinação para melhor limite. Eu prefiro não comentar. Eu não bebo nada, porque quando eu bebia demais. Não quer só beber vinho. Quando eu bebia vinho, eu bebia 1 litro de vinho. Então, eu prefiro Mas não o beber povo de nada. Israel hoje bebe, assim, eles diz que tomam vinho, né? Prefiro não dizer nada. Você quer esse negócio? Prefiro não dizer nada. Isso é uma polêmica, não é uma polêmica, né? Prefiro não dizer nada. Eu prefiro eu não beber nada. Prefiro não dizer nada. Porque tem uma questão. Ó, sabe por que eu não quero dizer nada, gente? Deixa eu ser sincero com vocês. Eu não quero dizer nada por causa do tempo. A ração do pé de galo. Por causa do tempo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que explicar um aspecto. Tá. Vou ter que explicar o aspecto cultural e também o texto. Aí vai entrando em outro. E aí vai o tempo todo. Bebeu. E também eu não comentando, eu saio fora dessa gelada do povo dizer que eu falei que pode encher a cara, entendeu? Porque o povo é terrível. Então vamos lá. Aquele relógio está certo? São meio-dia e 18. Já me disse 18, né? Não, Tá. não, o meu aqui é 18, ali tá. tá. Então vamos lá. Vamos lá. Então o estilo de Joel é belíssimo. O autor nós já vimos que é Joel. Tá bom? Como é que nós devemos considerar Joel? Joel é um livro histórico na primeira parte e profético na segunda. Tá?
Então perceba que é a história que está sendo contada. E a segunda parte é a profecia. Só dividir o livro basicamente no meio. A primeira parte é a história, a segunda é a profecia. Tá bom? A principal profecia de Joel é a profecia do capítulo 1, versículo 15. Lembra aí do capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, sim, o dia de. É que. É Joel, né? Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel, capítulo 1, versículo 15. Quanto mais antiga a tradução, melhor, tá? Ah, tá. É ai do dia. Pelo menos essa é a minha opinião, tá bom? Porque isso é atualizado. É ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e como uma destruição do Todo-Poderoso virá. Essa é a principal profecia de Joel. O dia do Senhor virá. Tá? É muito importante essa profecia em Joel. Tremendo, Tá? O dia do Senhor virá. Qual que é a situação, minha gente? A situação é o seguinte: não havia rei, dá para ver aí porque não tem o nome do rei, provavelmente esteja sob o governo do sacerdote, tá? Um período em que o rei era muito jovem e eles ficaram sob o governo do sacerdote, porque o livro não registra rei nenhum. E o povo estava em pecado, para variar. O povo de Israel estava em pecado. E aí o que Deus fez? Falou: bom, já que vocês estão em pecado, eu não sou amigo de vocês. Para fazer a oferta que simbolizava a amizade, precisava ter, nela não ia sangue, é uma oferta de amizade. Precisava ter o mosto, que é a uva, o vinho, o trigo e o azeite. Deus permitiu que o gafanhoto acabasse com a uva, com a oliveira e com o trigo. Porque eu não quero sacrifício de vocês, porque vocês não são meus amigos. Por isso que Deus permitiu que o gafanhoto comesse. Não quero sacrifício, vocês não são meu amigo. Aí o gafanhoto veio e comeu tudo. E aí Deus disse, aí o profeta vem e interpreta isso. Agora vem a parte profética, interpreta esse fato segundo a vontade de Deus. Ó, tá assim porque vocês se tornarem inimigos de Deus. Quando vocês ficarem amigos dele de novo, ele vai devolver para vocês. Ele vai devolver o vinho, o trigo e o azeite. A uva, o trigo e a oliveira. Ele vai devolver. Vocês são inimigos dele. Ele não quer. E tem mais uma coisa. O vinho é a alegria. Vocês não ficarão alegres, porque não haverá vinho. O pão é a palavra. Vai faltar a fé, porque vai faltar a palavra. Isso já é uma interpretação para você poder pregar, tá? Para você poder fazer uma aplicação. Isso não é literalmente o texto, isso aí já é para você poder fazer uma aplicação. Vai faltar alegria, porque vai faltar vinho. Vai faltar a palavra. Vocês vão ter fome da palavra de Deus. Vão ouvir a pregação e não vão ficar satisfeitos. E vai faltar o azeite. Vai faltar a unção do meu Espírito na vida de vocês. Vocês vão orar e vão estar sempre no chão, enquanto vocês não se corrigirem. E a oliveira também? O azeite é unção, né? Ó, o produto da oliveira, não é o azeite, que é a unção, vai faltar a unção do meu Espírito sobre a vida de vocês. Então seria o vinho para a alegria, né? O pão, a palavra, o azeite, que é a unção. Eu vou recomendar um livro. Quem não lê esse livro esquece, nunca leu nada, leu só a Bíblia. Tá bom? Chama-se Jesus nos 5 Sacrifícios do Antigo Testamento. Deixa eu marcar aqui, peraí. Aleluia. É Jesus. Jesus nos 5 Sacrifícios do Antigo Testamento. Já é Quem é o outro? Vinal. Jesus nos 5 Sacrifício do Antigo Testamento de vinho alvo.
Um dado. Chamada editora Chamada da Meia-Noite. Jesus, o sacrifício Nos 5 sacrifícios do Antigo Testamento. Animal. Como o nome dele é diferente. O nome dele como? Eu vou escrever no quadro. Kate. Vou voltar no quadro, só um minutinho. Tudo bem? Bem, João, que hora termina a sua aula? 12:30. Que hora é essa? Não, 15, faltam 2 minutos. 2 minutos? Ah, 2, 3 minutos. Queria entregar um convite na classe. Entrega para o repertório, João. Todos já receberam? Já. receber. Já receberam? Todos? Mas eu queria saber como funciona. Assim, eu posso ir, se for com o pastor, levar pastor, como funciona? Não. Pode levar toda a família. Até o passarinho. Tá. Até o passarinho da galinha pode levar. São todos bem-vindos, tá? A senhora pode ir, não precisa apresentar o convite, não. O convite é só uma formalidade de carinhosamente dizer para vocês, ó, Tá convidado. vocês estão em festa e estão convidados. Tá bom? Nossa, a aluna é especial, porque ela está aqui desde 5 horas da manhã. Senhora. Esses dois aqui, né? Dois alunos aí. Hoje os alunos deram cana. Frio, né, professor? Chuva. A chuva, né? Deve ser. 2, 4, 6. Quantos alunos dessa sala? Tem uns 10? Tem mais. Mas da primeira aula é mesmo, né? Da segunda. Isso é por causa da chuva, cheio. será? Deve ser. Será que foram lá com o pastor Paulo? Vocês foram convidados? Não, acho que não foram, não. Né? E o pastor Oswaldo foi para um congresso, né? João. Então, não precisa mais distribuir, não, porque já receberam. 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 Com licença. Então, minha gente, esse negócio aí que eu falei para vocês vão entender melhor nesse livro, tá bom? Muito bom, vocês vão ficar muito felizes. E é um livro barato. Eu acho que vocês não encontram em livraria, vão ter que pedir pela internet, pelo site da Chamada da Meia-Noite, tá bom? O senhor falou que a gente podia tirar dúvida com o número do senhor? Oi? O número do telefone? Então, pergunta para a irmã Jamila como é que faz para compartilhar o meu privado com a classe, porque eu não estou no grupo da classe. O senhor fala em geral aqui. Tá, Já eu falei. não lembro o número de cor. Vem cá, por favor, você criou a ideia. Aqui, Procura aqui. eu acho que eu tenho o senhor aqui no grupo do básico, professor. Procura aqui, se tiver, passa por isso. Sente Mas se eu lá. acho Passa aí, porque Vai lá. Anotar aqui na... Ah, você já vai devolver? Vou, só vou. Você viu que eu empurro, né? Senta lá. Uma beleza, pai dele. Deixa eu ver. Gente, eu preciso fazer eu preciso fazer o fechamento, gente, que a aula não pode ficar sem fechamento, tá? Então vamos lá. Joel é parte histórico, parte profético. E parte da profecia dele é interpretativa, não é preditiva. Qual a diferença? A profecia interpretativa, eu interpreto o que está acontecendo à luz da vontade de Deus. E a poesia preditiva, a profecia preditiva, eu vou predizer aquilo que ainda vai acontecer. Então eu preciso que vocês me dêem 1 minuto. Vocês me dão 1 minutinho a mais? Claro, professor. Se me dão 1 minutinho a mais, façamos o seguinte. Abram as vossas Bíblias em Joel capítulo 2. Eu quero que um aluno abra em Joel capítulo 2, uma versão antiga, tá bom? Joel capítulo 2. E o outro abra Atos capítulo 2. Se eu não procurar na anotação certa, eu não vou achar nunca. Estou procurando aqui. Cadê? Aí não vai dar. Esse estudo
estudo aí desse papel, tá, a gente tem também? Está no grupo de vocês. Tá? Se não tiver no grupo, peça para a irmã Janina pôr. Ou tá lá a apostila? Não, não funciona. Ah, tá no grupo. Tá no grupo. O meu eu vou tirar de presente. tá. Tá. Deve ser. E os demais peçam para a irmã Janina. Pôr no grupo ou imprimir. Tá. Tá bom? É para abrir com ele para vocês. É Joel capítulo 2, Capítulo 2. versículo 28. 28. Isso. Ah, pode ler ou... Não, ainda não. E outro abra Atos capítulo 2, versículo 16. Deu 16. Ô, professor, é essa Bíblia que eles... Vocês estão usando a King? É King? Não, a minha não. A minha aqui não tem. A sua é... É. A tradução atualizada? Oi? É atualizada? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vai servir para todos. Todo novo estudante de teologia que botar na cabeça, essa é a minha opinião, essa é a minha opinião, depois vocês analisam se concordam ou não. Todo estudante de teologia, iniciante, que colocar na cabeça que Bíblia nova é boa, vai ter problema. Bíblia, quanto mais antiga, melhor. É. Eu leio Arque, Almeida, revista e corrigida. E Almeida, corrigida, fiel. Almeida. Almeida, revista e corrigida. E Almeida, corrigida, fiel. São as que eu leio. O correto é você aprender primeiro nessas mais antigas, do meu ponto de vista, o professor João falando, aprender primeiro nas mais antigas para depois usar essas novas. Porque tem algumas novas, por exemplo, NTLH, aquilo não é Bíblia. Me desculpa, se você tem uma, eu tenho também, mas aquilo não é Bíblia. NTLH não é Bíblia. E a João Ferreira de Almeida? É. João Ferreira de Almeida, então, João Ferreira de Almeida, você ainda não estudou Introdução à Bíblia? Não estudou uma matéria chamada Introdução à Bíblia ainda? Não. Você acha que não? Aí quando eu brigo com uma pessoa dessa, É a tradução da... faz o seguinte, Eu tenho. depois eu brigo com você, agora não, que está no final. Então. Agora não está no final. A versão de Almeida, todas elas são boas, mas eu acho a Arque melhor. Eu acho a Arque melhor do que a Ara, tá bom? Mas aí vai ter professor que vai achar a Ara melhor. Mas procure versão mais antiga, que as mais novas são problemáticas. Eu preciso terminar a aula, que já tem gente olhando para o relógio. Então vamos lá. Meu Deus. Então vamos lá. Joel capítulo 21, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Que isso aqui, gente, é uma coisa que eu observei que talvez vocês não tenham observado, então eu preciso abrir os olhos de vocês para isso. Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32. E o outro está em Atos 2, 16 e 17. Quem está em Joel, leia. Joel 22, do 28 ao 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas. Peraí. Espera, gente. Se chega num acordo aí, porque na hora que começar a ler, não é para interromper. Ele está do Joel. É Joel que é para ler. Joel 28, Joel 2, do 28 ao 32. E eu quero outro aluno que depois vai ler Atos para mim. Já tem que estar aberta por causa do tempo. Isso, então segura aí. Vai lá. Qual que é o ato? Vamos deixar mais. 2, 17 e 18. Vai lá. 2:28. Uhum. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem Presta dito. atenção, é só até o 32. Né? E nos restante que o Senhor chamar. Tá.
Agora lê para mim, prestaram atenção na leitura? Amém. Então tá, lê para mim Atos 2, 16 e 17. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá no último dia, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Rapidinho, por causa do tempo. O que é que Joel, Atos 2, 16, 17, 18. o que é que Joel escreveu e que Pedro não repetiu no dia de Pentecostes? Porque aí é Pedro falando, não é isso? O que é que Joel escreveu e Lucas não registrou porque Pedro não falou? O sol partirá em trevas. Isso. Vamos lá, respira fundo, Daquele que invoca o nome. responde um só no nome da classe toda. Vamos lá, O 32. o 32. Farei maravilhas no céu. Responde um só no nome da classe toda. Por causa do tempo, gente. Vai lá, 32, mestre. lê para nós, vamos ver se é isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É, também. Porque no monte de Sião Tá. e em Jerusalém. Tá. Só que não é exatamente isso que eu quero. Deixa eu adiantar o que eu quero por causa do tempo. Eu quero que vocês percebam que a parte da grande tribulação Pedro não falou. 31. Deu para perceber isso? Só se Depois lê em casa com mais calma, você vai perceber que Pedro não fala da parte da grande tribulação. Joel fala que vai cair tudo, aquela coisa toda. Por que que Pedro não fala? Porque não era o assunto de Pedro, tá bom? Não é porque a profecia está incompleta, não, é porque não era o assunto de Pedro, ele só vai até aquele ponto. Igual eu também só vou até esse ponto aqui e parei, tá bom? Pedro para porque não é o assunto daquele ponto. Eu quero que vocês me acionem no grupo e digam assim, professor, perguntem assim, marca aí a pergunta que vocês vão me fazer no meu privado. Professor, tem outra profecia igual essa de Joel, que parece que está faltando um pedaço, que eu quero responder para vocês, tá bom? Se tem ou não. Tá bom? E quero também falar um pouquinho, que eu não quero falar muita coisa para não confundir a cabeça de vocês, sobre o que é profecia com sensus pleno. Mas se ninguém me acionar, eu não falo para ninguém. É senso pleno? Sensus pleno. Pleno, plenitude, né? Escreva aí, vai escrever. Já fica de pé, já para orar, para a gente ir embora. Sensus Pleno, né? pleno. Então, minha gente, fechou. Foi me pedido que eu comentasse 3 profetas, eu só consegui comentar 2, tá? Comentei Joel, Oséias e Joel, tá bom? Espero que a aula tenha sido de proveito para vocês, tá bom? Quero foto com vocês, porque vocês são bonitos, eu gosto de foto com gente bonita, para ficar bonito também. Mas antes da foto, você vai orar para nós encerrarmos.